1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 9. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Yahshua nosso Machia? Não são vocês a minha obra no Machia? Mesmo que eu não seja apóstolo para os outros, com toda a certeza sou para vocês. Pois vocês são o selo que confirma o meu apostolado no Machia. Minha defesa perante os que me questionam é a seguinte: será que não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de ser acompanhados por uma esposa crente, assim como os outros apóstolos, os irmãos do Machia e Cafos? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para o nosso sustento? Que soldado serve com os seus próprios recursos? Quem planta um vinhedo e não come do seu fruto? Ou quem pastoreia um rebanho e não toma do leite do rebanho? Será que estou dizendo essas coisas de um ponto de vista humano? Ou a lei não diz também essas coisas? Pois está escrito na lei de Macha: não amordace o touro quando ele debulha o grão. Será que é com touros que o Criador está preocupado? Ou não é de fato por nossa causa que ele diz isso? Realmente, isso foi escrito por nossa causa, porque o homem que ara e o homem que debulha devem fazer essas coisas na esperança de receber uma parte. Se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês apoio material? Se outros homens têm esse direito sobre vocês, será que nós não temos esse direito ainda muito mais? Contudo, não fizemos uso desse direito, mas estamos suportando tudo para não criar nenhum obstáculo às boas novas a respeito do Machia. Vocês não sabem que os homens que cumprem deveres sagrados comem das coisas do templo, e que aqueles que servem regularmente diante do altar recebem uma parte do que é oferecido no altar? Do mesmo modo, o Criador ordenou que aqueles que proclamam as boas novas vivam das boas novas. Mas eu não tenho feito uso de nenhuma única dessas coisas. De fato, não escrevi para que se fizesse isso no meu caso, pois seria melhor morrer do que. Ninguém vai tirar o meu motivo de orgulho. Ora, se eu estou declarando as boas novas, isso não é motivo para me orgulhar, pois me é imposta a necessidade. Realmente, ai de mim se eu não declarar as boas novas. Se eu faço isso espontaneamente, tenho uma recompensa, mas, mesmo se o fizer contra a minha vontade, ainda assim estou incumbido de uma responsabilidade. Então, qual é a minha recompensa? É que, quando eu declarar as boas novas, eu ofereça as boas novas sem custo, para não abusar da minha autoridade no que se refere às boas novas. Pois, embora eu seja livre com relação a todos, eu me fiz escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Para os Yaldim me tornei como Yaldi, para ganhar os Yaldim. Para os debaixo de lei me tornei como debaixo de lei, embora eu mesmo não esteja debaixo de lei, para ganhar os debaixo de lei. Para os sem lei me tornei como sem lei, embora eu não esteja sem lei para com o Criador, mas esteja debaixo de lei para com o Machia, para ganhar os sem lei. Para os fracos me tornei fraco, para ganhar os fracos. Eu me tornei todas as coisas para pessoas de todo tipo, para de todos os modos possíveis salvar alguns. Mas faço tudo pela causa das boas novas, para compartilhá-las com outros. Vocês não sabem que numa corrida todos os corredores correm, mas apenas um recebe o prêmio? Corram de tal modo que consigam ganhá-lo. Todos os que participam numa competição exercem autodomínio em todas as coisas. Claro, eles fazem isso para receber uma coroa perecível, mas nós, uma que não perece. Portanto, não corro sem rumo, direciono os meus golpes de modo a não golpear o ar, surro o meu corpo e o conduzo como servo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser de algum modo reprovado. 1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 10. Irmãos, quero que vocês saibam que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, todos foram imersos em Macha, por meio da nuvem e do mar, todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. Pois bebiam da rocha espiritual que os seguia, e essa rocha representava o Machia. Contudo, o Criador não se agradou da maioria deles, pois foram mortos no deserto. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, para que não desejemos coisas prejudiciais, como eles desejaram.
Não se tornem idólatras, como alguns deles se tornaram, assim como está escrito. O povo se sentou para comer e beber. Então se levantaram para se divertir. E não cometamos imoralidade sexual, como alguns deles cometeram imoralidade sexual, só para caírem 23.000 deles num só dia. Nem ponhamos Yael à prova, como alguns deles o puseram à prova, só para serem mortos pelas serpentes. E não sejam queixosos, como alguns deles se queixaram, só para serem mortos pelo destruidor. Essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas como aviso para nós, para quem já chegou no fim dos sistemas de coisas. Portanto, quem pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação a não ser as que são comuns aos homens. Mas o Criador é fiel, e Ele não deixará que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas, quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída, para que a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a homens de discernimento, julguem vocês mesmos o que eu digo. Será que o cálice de bênção que abençoamos não é uma participação no sangue do Machia? O pão que partimos não é uma participação no corpo do Machia? Visto que há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos daquele único pão. Olhem para o Israel natural. Não são participantes com o altar os que comem dos sacrifícios? O que então estou querendo dizer? Que aquilo que se sacrifica a um ídolo é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa? Não, mas digo que o que as nações sacrificam, elas sacrificam a demônios, e não ao Criador. E eu não quero que vocês se tornem participantes de nada com os demônios. Vocês não podem beber o cálice de Yael e o cálice de demônios, não podem participar da mesa de Yael e da mesa de demônios. Ou estamos provocando Yael ao ciúme? Será que somos mais fortes do que ele? Tudo é permitido, mas nem tudo é vantajoso. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Que cada um persista em buscar não a sua própria vantagem, mas a da outra pessoa. Comam de tudo que se vende no açougue, sem fazer perguntas por causa da sua consciência, pois a Yael pertence à terra e tudo o que nela há. Se algum descrente os convidar para uma refeição, e vocês quiserem ir, comam de tudo que se puser diante de vocês, sem fazer perguntas por causa da sua consciência. Mas, se alguém lhes disser, isso é algo oferecido em sacrifício, não comam, por causa daquele que lhes disse isso e por causa da consciência. Não me refiro à sua própria consciência, mas à da outra pessoa. Pois, por que a minha liberdade deveria ser julgada pela consciência de outro? Se eu dou bênção quando participo de uma refeição, por que serei criticado por causa daquilo pelo qual dou bênção? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a honra do Criador. Não se torne motivo de tropeço para Yaldim, nem para gregos, nem para a congregação do Criador, assim como eu estou tentando agradar a todos em todas as coisas, não buscando a minha própria vantagem, mas a do maior número de pessoas, para que sejam salvas. 1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 11. Tornem-se meus imitadores, como eu sou do Machia. Eu os elogio porque em todas as coisas vocês se lembram de mim e se apegam às tradições conforme as transmiti a vocês. Mas quero que saibam que o cabeça de todo homem é o Machia, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça do Machia é o Criador. Todo homem que ora ou profetiza com algo sobre a cabeça envergonha a sua cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta envergonha a sua cabeça, pois é exatamente como se fosse uma mulher com a cabeça raspada. Porque, se a mulher não se cobrir, deve cortar rente o cabelo, mas, se é vergonhoso para a mulher cortar rente o cabelo ou raspar a cabeça, ela deve se cobrir. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, visto ser imagem e honra do Criador, mas a mulher é a honra do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E, além disso, o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. É por isso que a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a cabeça, e por causa dos mensageiros. Entretanto, no Criador, nem a mulher existe sem o homem, nem o homem sem a mulher.
Pois, assim como a mulher procede do homem, assim também o homem vem à existência por meio da mulher, mas todas as coisas procedem do Criador. Julguem vocês mesmos. É apropriado para uma mulher orar ao Criador com a cabeça descoberta? Não lhes ensina a própria natureza que ter cabelo comprido é uma desonra para o homem, mas, se a mulher tem cabelo comprido, isso é uma honra para ela? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de uma cobertura para a cabeça. No entanto, se alguém quiser argumentar a favor de outro costume, não temos outro, nem o têm as congregações do Criador. Mas, ao dar essas ordens, não os elogio, porque não é para o seu benefício que vocês se reúnem, mas para o seu prejuízo. Pois, em primeiro lugar, ouço dizer que, quando vocês se reúnem como congregação, existem divisões entre vocês, e até certo ponto, acredito nisso. Pois certamente haverá seitas entre vocês, para que também fique claro quais de vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é realmente para tomar a ceia do Criador. Pois, na hora de tomá-la, vocês comem primeiro o seu próprio jantar, de modo que um está com fome, mas outro está embriagado. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Ou desprezam a congregação do Criador e fazem aqueles que não têm nada se sentirem envergonhados? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso não os elogio. Pois eu recebi do Criador, nosso amado Yahweh, o que também lhes transmiti, que o Mashiach Yahushua, na noite em que ia ser traído, pegou um pão, e depois de dar bênção, partiu e disse: Isto representa o meu corpo, em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. Ele fez o mesmo também com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: Este cálice representa o novo pacto com base no meu sangue. Persistam em fazer isso, sempre que o beberem, em memória de mim. Pois, sempre que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estarão proclamando a morte do Mashiach, até que ele venha. Portanto, quem comer o pão ou beber o cálice do Mashiach indignamente será culpado com respeito ao corpo e ao sangue do Mashiach. Primeiro, que o homem examine e aprove a si mesmo, e só então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe julgamento contra si mesmo. É por isso que muitos entre vocês estão fracos e doentes, e um bom número está dormindo na morte. Mas, se discerníssemos o que nós mesmos somos, não seríamos julgados. No entanto, quando somos julgados, somos disciplinados por Yahweh, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para essa ceia, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em julgamento. Mas, quanto aos outros assuntos, eu os porei em ordem quando chegar aí. Primeiro Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 12. Agora, quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. Vocês sabem que, quando eram pessoas das nações, eram influenciados e desviados para aqueles ídolos sem voz, seguindo-os para onde quer que levassem vocês. Portanto, eu quero que compreendais que nenhum homem que fala pelo Espírito do Criador profere Yahushua uma maldição, e que nenhum homem pode dizer que Yahushua é o Mestre, senão pelo Espírito do Eterno. Ora, existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E também há diferenças no chamado, mas o soberano é único. E há diversidade de poderes e manifestações, mas é o mesmo Criador quem opera tudo e por todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um com um objetivo benéfico. Pois a um é dada a palavra de sabedoria por meio do Espírito, a outro, a palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, por esse único Espírito, a ainda outro, a realização de obras poderosas, a outro, o profetizar, a outro, o discernimento de expressões inspiradas, a outro, diversas línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que distribui a cada um, individualmente, assim como quer. Pois, assim como o corpo é um só, mas tem muitos membros, e todos os membros do corpo,
embora muitos, são um só corpo, assim também é o Mashiach. Pois todos nós fomos imersos por um só Espírito para formar um só corpo, quer Yaldim quer gregos, quer escravos quer livres, e a todos nós se deu de beber de um só Espírito. Pois, de fato, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé dissesse: visto que não sou mão, não sou parte do corpo, não é por isso que ele deixaria de ser parte do corpo. E se o ouvido dissesse: visto que não sou olho, não sou parte do corpo, não é por isso que ele deixaria de ser parte do corpo. Se o corpo inteiro fosse um olho, onde ficaria a audição? Se todo ele fosse um ouvido, onde ficaria o olfato? Mas a verdade é que o Criador dispôs cada um dos membros do corpo assim como lhe agradou. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas o fato é que são muitos membros, porém um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários, e as partes do corpo que consideramos menos honrosas, nós cercamos de maior honra. Assim as nossas partes menos atraentes são tratadas com mais decência, ao passo que as nossas partes atraentes não precisam desse cuidado. Mas o Criador formou o corpo desse modo, dando maior honra à parte que dela precisava, para que não houvesse divisão no corpo, mas para que os membros tivessem o mesmo cuidado uns com os outros. Se um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros membros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo do Mashiach, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E o Criador estabeleceu os vários membros da congregação: primeiro, apóstolos; segundo, profetas; terceiro, instrutores; depois vêm obras poderosas; depois dons de curar, a prestação de ajuda, habilidades de liderança, diversas línguas. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são instrutores? Será que todos realizam obras poderosas? Será que todos têm dons de curar? Será que todos falam em línguas? Será que todos são intérpretes? Mas persistam em se empenhar pelos maiores dons. Contudo, ainda lhes mostrarei um caminho superior.